Boa noite, sou Roberto Nogueira Mota, integrante do grupo Última Instância. Hoje o tema abordado pelo nosso grupo será o efeito de condenação. E o efeito de condenação, ele subdivide-se em dois tópicos, que seriam o efeito principais e os efeitos secundários. O efeito principais são aplicações de sanções penais expressas no ordenamento jurídico. Podemos destacar as penas e a medida de segurança. O juiz poderá proferir uma sentença condenatória e irá estipular uma pena ao sujeito conforme descrito no artigo 32 do Código Penal, onde se destaca as penas privativa de liberdade, restritiva de direito e aplicação de multa. Após ser prolatada uma sentença do juiz, a aplicação da pena seguida de regramento da dosimetria da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e fixação da pena de multa. Outro efeito do principal seria a medida de segurança, que está no artigo 96 do Código Penal. A medida de segurança, ela também subdivide-se em dois tópicos, sendo a intervenção como tratamento ambulatorial. Quando estabelecido a medida de segurança, não se reconhece a culpabilidade e sem a periculosidade, portanto, não temos uma sentença penal condenatória, e sim uma absolvição imprópria, né? Então, quando se utiliza-se da medida de segurança, não tem uma condenação penal, o agente não sofre uma condenação penal, e sim uma absolvição imprópria, porque ele poderá ser colocado por intervenção ou um tratamento ambulatorial. Então ele vai fazer esse tratamento e não vai sofrer uma pena condenatória. Outro efeito de condenação é a secundária. Podemos destacar o efeito secundário de efeito penais e o efeito extrapenais. O efeito penal está vinculado ao que o agente está sofrer após a pena, que seria os seus maus antecedentes e a residência, que decorre da condenação de forma secundária. E os secundários extrapenais está elencado no artigo 91 e o artigo 92 do Código Penal, onde são detalhados no artigo 91 os efeitos genéricos, que são os efeitos automáticos, e também no artigo 91A, que foi o mais novo tópico alencado ao Código Penal em dezembro de 2019, que está descrito na Lei Anticrime, que é a Lei 13.964 de 24 de dezembro de 2019. E também podemos também perceber os efeitos específicos que estão no artigo 92 do Código Penal. Todos esses efeitos secundários serão abordados por nossos amigos do grupo Última Instância, que irão irão relatar de forma mais detalhada cada um tópico dos efeitos secundários. Dando continuidade aos efeitos da pena, vamos destacar o artigo 91 do Código Penal, que são os efeitos genéricos ou o efeito automático. Esses efeitos automáticos destacam da seguinte forma: o juiz estabelece uma condenação de forma genérica, de forma automática, sem qualquer justificativa ou motivação por parte do juiz, Torna-se certo a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime quando o juiz condena alguém com efeito automático, obrigando a indenizar pelo crime. Então, o juiz faz de forma automática a indenização pelo crime,
obrigando a indenizar pelo crime. É um título, tornando-se assim um título judicial que poderá ser implementado pelo Código Civil. Você poderá pegar essa sentença referente ao ato criminoso, que o juiz assim determinou como execução, e entrar de forma civil para ressarcir o valor que o cliente possa ter recebido, né, referente ao crime cometido pelo agente. O juiz condena alguém em reparação do dano, então ele vai condenar alguém para reparar o dano sofrido pela vítima. Então ele logo nesse artigo, ele declara-se iniciando-se da pena mínima para o ressarcimento do bem ou objeto usufruído de roubo ou furto, né, vamos supor. E o artigo 91 são os efeitos da condenação. No inciso 1º, ele descreve que tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então ele torna certa a obrigação de indenizar o dano pelos efeitos automáticos, né? O inciso 2º, a perda em favor da União. Então se o criminoso utilizou-se de um carro, vamos supor, por exemplo, um carro para fazer um furto, ele certamente vai perder o veículo, porque ele utilizou para um crime, né? E a linha B, ela descreve que o produto do crime é de qualquer bem ou valor que constitua favor oferido pelo agente na prática do fato criminoso. Então é como eu informei, que certamente ele vai perder o bem que ele utilizou para que seja efetuado o crime em questão, né? O parágrafo 1º, ele descreve que poderá ser decretado perda de bem e valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando este não for encontrado ou quando se localizado no exterior. Então, se ele tem um bem que encontra-se no exterior, ele vai perder esses bens ou valores que estão no exterior. Vamos supor, tem uma conta no exterior e aí ele efetuou um crime aqui, o juiz poderá de automático solicitar que seja feito o ressarcimento do crime que aconteceu, e assim ele poderá perder o bem de valor equivalente ao produto que foi utilizado no crime, né? Parágrafo 2º, na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens de valores equivalentes à investigação do acusado para a posterior decretação da pena. Então, no que foi utilizado na investigação, o agente também poderá perder valores que foi utilizado para que seja feito a investigação criminal sobre o crime. Boa noite, professor. Meu nome é Eliezer. Eu faço parte do grupo Segunda Instância. A gente vai falar um pouco sobre os efeitos da condenação e eu particularmente vou falar das alíneas 2ª, 3ª, 4ª e 5ª do artigo 91A do Código Penal. Bom, o Código Penal ele ascende no contexto dos efeitos genéricos da condenação penal. Dessa forma, o cidadão que submetido ao devido processo legal e condenado a uma sanção penal está sujeito, além das consequências imediatas da condenação, como a perda da liberdade ambulatória, a outros efeitos dessa condenação, como, por exemplo, no plano financeiro e patrimonial. Tem-se entendido, então, que os efeitos da condenação previstos no artigo 91 são genéricos, não havendo necessidade de uma declaração expressa na sentença condenatória. O pacote anticrime, por sua vez, introduziu um novo dispositivo na seara dos efeitos genéricos da condenação criminal. O objeto do novo dispositivo legal foi a condenação devido à prática de delitos que tenham pena máxima superior a 6 anos de reclusão. Dessa forma,
crimes com um potencial criminal menos lesivo não foram alcançados pela reforma trazida pela Lei 13.964 de 2009, né, a Lei Anticrimes. Neste diapasão, em detrimento desses crimes, a lei autoriza que o juiz que prolata a decisão criminal poderá, sempre de forma fundamentada, decretar a perda de bens do condenado, que sejam produto ou proveito do crime, correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. De outro lado, considerando os ditames do devido processo legal, notadamente o contraditório e a ampla defesa, o condenado há de ter oportunidade processual de demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio objeto dos efeitos da condenação. Isso fala a linha 2ª do artigo 91. Ainda há de se considerar que o efeito da perda de bens trazido a lume pelo artigo 91 não é levado a efeito ex officio pelo juiz, por ocasião da prolação da sentença condenatória. Tais efeitos devem ser objeto de requerimento expresso do Ministério Público, já por ocasião do demonstrado em juízo da exordial acusatória, com indicação da diferença patrimonial observada. Então, a linha 3ª aí do artigo 91A, ele fala: a perda prevista nesse artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. Por seu turno, a autoridade judicial competente, em sede de sentença condenatória, há de declarar fundamentalmente o valor da diferença apurada e a individualização dos bens do condenado a serem objeto da perda judicial, como diz a linha 4ª do artigo 91A. Na sentença condenatória, o juiz deverá declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Por fim, a linha 5ª do artigo 91, no novo dispositivo penal, ele versa sobre os instrumentos empregados para a prática de crimes por organizações criminosas. Neste caso, estes bens, né, que são instrumentos do crime, hão de ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de serem utilizados para o cometimento de novos crimes. Então, dessa forma, a lei proporciona o desmantelamento logístico, né, das organizações criminosas e das milícias, não permitindo assim que eventuais membros dessas societas celeres, né, ou seja, essas quadrilhas criminosas, que não tenham sido alcançados pela persecução criminal, não lancem mão de bens instrumentalizados em prol de práticas criminosas, né, de prática de crimes. Então é isso, professor, espero que tenha gostado aí, obrigado, boa noite. Boa noite a todos, meu nome é Jader, faço parte do grupo Última Instância, irei dar continuidade no assunto efeito da condenação. Nossos amigos falaram sobre o assunto efeito da condenação genericamente, esses que não precisam de motivação. Irei falar sobre efeito da condenação específico, que esse precisa de motivação. Eles estão previstos no artigo 92 do Código Penal, que são os crimes penais específicos da função. O primeiro efeito extrapenal específico é a perda da função, cargo público, função pública ou mandado eletivo, em fase de condenação transitada e julgada. Nesse primeiro efeito extrapenal específico, nós temos duas hipóteses. A primeira hipótese é quando o agente é condenado definitivamente por um crime e ele foi praticado com abuso de poder ou violação do poder funcional e tenha a pena igual ou superior a 1 ano, seja privativo de liberdade, e nesse caso é possível que o agente perca o cargo público, função pública ou mandato eletivo. A segunda hipótese é se o agente for condenado por crime comum e só perde o cargo, função pública, se o mandato eletivo se a pena ultrapassar 4 anos. Mas também o juiz tem que ter a motivação do juiz, ele tem que se motivar. Não é possível aplicar
como efeito de condenação a perda da função da aposentadoria e nem tampouco aos servidores que têm a sua legislação específica, né, que é no caso aí do Ministério Público. O Ministério Público ele tem os seus servidores, eles têm um estatuto que rege sobre esse assunto. O STF já tem entendimento que no caso dos parlamentares federais, quem decide sobre a perda do mandato letivo é a Casa de Leis. A segunda efeito penal específico é a incapacidade do poder familiar dos crimes praticados pelo pai contra o filho, pelo tutor contra o tutelado, pelo curador contra o curatelado. Se esse crime for doloso ou punido com reclusão, é possível o juiz determinar a incapacidade do exercício do poder familiar. Nós temos como exemplo aí um pai que tem 3 filhas e estupra uma delas, ele perde o poder familiar das 3, né? Sobre a filha vítima, ele perde a tutela definitivamente. As outras 2 que não foram vítimas, ele poderá voltar a tutela para ele. Poderá, não significa que vai voltar, né? A terceira efeito penal específico é a inabilitação do agente para dirigir veículo em caso do uso do veículo para ser um instrumento como a prática de um crime doloso. Então, se ele utilizou o veículo para a prática de um crime doloso, ele também se enquadra aqui também. Tem que ser lembrado que as legislações extravagantes, vamos lembrar que todas as legislações extravagantes, ela surge efeito automático. Então, quer dizer, se um agente público se enquadrar uma legislação extravagante e for condenado, ele automaticamente perde a função pública lá, o mandato letivo, o que for. Nós temos um exemplo aqui da lei de tortura, que se o agente for condenado, ele perde o cargo, função pública automaticamente. Então isso já é automático. Mas no que se trata do artigo 92, a gente tem que se lembrar sempre que os efeitos extrapenais específicos não são automáticos. Então toda vez que entrar o artigo 92, é necessário o juiz ele declarar, ele especificar ali a necessidade dos efeitos desse artigo. Então ele tem que declarar os efeitos na sentença, né? Finalizo por aqui, agradeço a todos e até a próxima. Boa noite, me chamo Ulisses, sou do grupo Última Instância. Vou falar sobre efeitos da condenação. Artigo 92, incisos 2, 3, parágrafo único. E também da Lei 13.715/2018. Falando dessa Lei 13.715/2018, ela foi quem modificou as relações familiares, principalmente o poder familiar. Foi sancionada no dia 24 de setembro de 2018. Essa Lei 13.715/2018 foi essa lei que amplia as hipóteses de perda do poder familiar pelo autor de determinados crimes. A lei originada pelo PLC 13/18 determina a perda automática do poder familiar de quem pratica crimes contra o pai ou a mãe de seus filhos. Lesões gravíssimas e abusos sexuais contra filhos. Vale também para os casos de tutelas, em que o adulto seja responsável pelo menor e pelos seus bens. E para o caso de curatela, quando o juiz atribui para um adulto capaz de responsabilidade com pessoa declarada judicialmente incapaz. A nova lei altera o artigo civil para acrescentar as novas hipóteses para a perda e para a guarda dos filhos, além de mudar também o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Continuando no artigo 92, inciso 2, são também efeitos da condenação. A incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titulado do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado.
Crimes praticados pelo pai contra filhos têm efeitos secundários que o juiz vai aplicar na sentença. Vale lembrar que não é automático. O juiz deve motivar, deve constar de forma expressa na sentença. Ainda do poder familiar. O poder familiar é um conjunto de direitos e deveres conferido aos pais com relação ao filho menor de 18 anos. Dentre eles, o poder de dirigir a criação e a educação, de conceder consentimento para casar, de exigir que preste obediência e outros no artigo 1634 do Código Civil. E continuando no artigo 92, inciso 3, que também são efeitos da condenação, a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Vou dar um exemplo aqui. Usou o veículo para atropelar pessoas, praticou o homicídio. O juiz deve constar de forma expressa na sentença de forma fundamentada. E também tem um artigo, continuando no artigo 92 do parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, como eu já vinha falando antes, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Então, o juiz deve constar isso de forma expressa e fundamentada a sua decisão, conforme manda a própria Constituição Federal, que está no artigo 96, inciso 9. Tudo que o juiz fizer, ele tem que fundamentar, dizer por que está fazendo. Então, pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui. Uma boa noite a todos.